conhece realmente a adrenalina, mas tem os corticóides, os corticosteroides, que são os hormônios que também são, principalmente nos eventos crônicos. Na adrenalina, o que a gente sente é justamente essa coisa do que eu precisaria usar há milênios para uma luta, né? Então, o sangue ele se localiza nos órgãos nobres, né? A periferia ela fica mais vazia quando a gente sente a mão fria e pegajosa, e aumenta a pressão e aumenta a resposta do coração para essa luta. A respiração também tem aquela questão do ofegante, como é que é? O ar. Esse excesso desses hormônios, principalmente a adrenalina, eles determinam também uma aceleração na respiração, que justamente seria, no momento de luta, me ajudaria na hora do combate. Né? Agora, quando a pressa, no sentido que a gente volta a falar da pressa, tem um compromisso, né, a cumprir, certo? E o relógio parece que ele simplesmente tá bem contra, né? Não está nada a favor de quem está dirigindo. Tem aquela sensação de, por exemplo, uma taquicardia pode realmente causar algum tipo de aumento na pressão arterial e... Como é que funciona? Porque os receios existem em relação a isso. Na verdade, o estresse, ele como a gente conversou, dentro de um limite, algo que vai passar. Ele é bem interessante. O problema é que a gente se mantém muito frequentemente no estresse crônico, que esse definitivamente é muito lesivo. Então, as pessoas que têm problema cardíaco, por exemplo, um paciente que é um coronariano, ou ele é um hipertenso grave, ou ele tem alguma lesão de órgão-alvo, que a gente diz, né, alteração renal, ou cerebral, ou coração, essas pessoas que têm um estresse agudo, ele pode determinar, sim, comprometimentos mais graves, eventos maiores, como o infarto agudo ou derrame. Tem histórias bem tristes de pessoas em jogos do Brasil, por exemplo, que morrem de infarto, que morrem de derrame. Que exigiu demais, talvez. E às vezes, tem determinados pacientes mesmo que têm um coração razoavelmente saudável e pode ter um espasmo coronariano por um estresse agudo, muito grave. Repentino, talvez, repentino. Né? Isso pode acontecer. Até essa questão mesmo, porque é passado, na hora que vocês estão, sei lá, orientando, assim, né, Márcia, que para realmente ter calma, para enfrentar situações leves, né, como a Ivana comentou, ou depois situações mais sérias. Por quê? Porque, na verdade, todo o aprendizado de como lidar com isso, ele requer treino. As pessoas não, de um dia para o outro, é muito difícil que elas, tudo bem, hoje eu vou parar, vou respirar, vou tentar me controlar, vou me acalmar. Às vezes é difícil. Então, por que a gente fala, por que a Ivana falava que no início as pessoas, nas aulas práticas, são levadas para um local com menos movimento, para que elas aprendam o equipamento que elas têm à disposição. Se você está no trânsito, se você já tem uma dificuldade em dirigir e está, por exemplo, no engarrafamento, o carro apaga quando você vai arrancar no sinal e todo mundo começa a buzinar e você sente a pressão do trânsito, o objetivo é que naquele momento a pessoa tem duas possibilidades. Ou ela deixa que esse estresse se transforme num estresse negativo e domine ela fique paralisada naquela situação, ou esse estresse movimenta ela para uma ação. Então, movimenta ela para uma tomada de decisão. O que eu vou fazer? Vou ligar o carro e vou dirigir. Vou tirar o carro daqui. Então, sim. Porque tem situações, até a Ivana pode falar também, até complementando, porque a pessoa acaba ficando sem reação, né? Se não dominar as emoções, é isso mais ou menos? Se não dominar as emoções, fica totalmente sem reação. Você tem que realmente... Tipo assim, o carro é uma extensão, né, da própria pessoa. Quer dizer, ele vai responder conforme também a tua reação naquela hora, né? Conforme a reação. Por isso que a pessoa tem que estar bem estruturada. Por isso que quando ela está muito estressada, é preferível tu parar uns 5 minutos.